O bicho pegou, o pau torou, a cobra fumou, o Gyökeres matou a cobra e mostrou o pau. Hoje, mais cedo, eu fiz uma postagem pro Eurofoot lá, em que eu relembrava o confronto entre Sporting e Manchester City na temporada 2021-2022. Naquele confronto, no jogo da ida, que foi no Alvalade, o City meteu 5-0 no Sporting. Naquela época o time do City estava absurdo e o Sporting não era tão forte que nem é hoje em dia. E no jogo da volta o jogo foi 0-0, foi um jogo bem morno e tal, acabou que não aconteceu nada. E aí eu relembrei esse confronto e coloquei lá, hoje é a revanche. Aí na descrição eu coloquei mais ou menos assim, o Sporting tá numa fase absurda, o Gyökeres tá voando, o City tá num momento meio estranho e tal. Teve uma galera que torceu o nariz, que não, vai ser outra goleada, não sei o que, papapá. Toma! Vai duvidando. Ó, cara, assim, eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta. Mas assim, cara, quem tava sabendo a forma que o Sporting está e a forma que o Manchester City está, sabia que esse jogo estava bastante aberto. Sabia. Tipo assim, eu não vou dizer que o Sporting era favorito. Não acho que era favorito. Mas o jogo era bastante aberto. Cara, o Sporting, ele tá 100% do Campeonato Português. Yuri é o Campeonato Português. E daí, cara? É só ele que tá 100% lá. Se fosse tão fácil, tinha outras equipes 100%. Então, e o City tá numa fasezinha bastante complicada. Vinham de 2 derrotas. Derrota pro Tottenham, derrota pro Bournemouth. Perderam a liderança da Premier League, foram eliminados da Copa da Liga. E o time do City não está 100% até do ponto de vista físico, né, cara? Tem jogadores lesionados e tal, o Rodri tá fora da temporada. Então, assim, era um jogo que estava bastante aberto, cara. Não era uma papinha igual era o jogo de 2022. 2022 não, o time do City era muito mais forte, tava vivendo uma fase incrível. O Sporting não tava, o Sporting naquela época, por exemplo, ele não tinha o Gyökeres, né? Que é um cara que faz uma diferença colossal. Então, o jogo de hoje tinha esse cenário. Mas, obviamente, até eu que tava, assim, pensando, pô, será, cara, que o Sport vai aprontar pra cima do City? Mas até eu, cara, não poderia sonhar com um 4-1. Especialmente porque o City abriu o placar muito rápido, cara. Como vocês podem ver aqui, o Foden abriu o placar com apenas 4 minutos de jogo. Então, era um começo muito bom do Manchester City, né? Coisa que não tem sido tão comum para eles, né, cara? Eu falei para vocês nas últimas lives que nessa temporada o City tá saindo muito atrás do placar, cara. Vários jogos dessa temporada o City saiu atrás do placar. Na maioria desses jogos o City conseguiu virar o jogo, mas, por exemplo, nos 2 jogos recentes eles saíram atrás e perderam pro Tottenham e pro Bournemouth. Então, dessa vez, pelo menos isso eles conseguiram escapar. Não saíram atrás do placar. O Foden abriu o placar com 4 minutos de jogo. Mas eles tomaram a virada, né, cara? Eles não conseguiram segurar a bronca, não conseguiram segurar o leão lá no Alvalade. E tomaram uma virada que veio até de forma relâmpago, né, cara? O Gyökeres empatou o jogo ali no fim do primeiro tempo, aos 38 minutos. E, cara, foi uma loucura, assim, tão insana, cara. Que, assim, quando eu vi que o primeiro tempo terminou empatado, eu já pensei, ó, putz, quando o sinal voltar, eu já vou colocar a Sporting em si pra ver o que é que tá rolando lá. Só que eu não consegui nem ver a virada do Sporting, porque o sinal ainda não tinha voltado da TNT. Então, por exemplo, ó, o Araújo, ele vira o jogo no comecinho do segundo tempo, e depois o Gyökeres de pênalti faz o 3-1, 3 minutos depois. Então, assim, quando o sinal voltou, que eu entrei em Sporting e Manchester City, tava 3-1, eu digo, que isso, do nada? Meu Deus do céu, pisquei e o Sporting atropelou, passou por cima do Manchester City. Foi exatamente isso que aconteceu. E assim, as coisas até poderiam ter mudado, cara. Esse jogo é um jogo que poderia ter ido por um caminho diferente. O Manchester City teve um penal. O Manchester City teve um pênalti para bater, cara. Erling Haaland foi pra bola e simplesmente mandou ela no travessão. Cara, esse pênalti do Haaland, ele me deu uma vibe de Messi contra o Chelsea. Quem lembra aí de Messi contra o Chelsea? 2012, aquele time do Barcelona absurdo, do Guardiola, foram eliminados da semifinal da Liga dos Campeões pro Chelsea. E naquela semifinal o Messi perdeu um pênalti muito parecido com esse, cara, que ele cobra no alto, a bola pega no travessão assim. A galera passou a semana inteira nesse esquenta, o grande confronto
entre Vikings, a Batalha da Escandinávia, o derby de Ragnar Lothbrok, Erling Haaland, o norueguês, Viktor Gyökeres, o sueco. Papá. Gyökeres meteu 2 gols e o Haaland perdeu um pênalti. Então a coisa já estava ficando bem feia para o Haaland. Não ajuda também o fato de que o Haaland tá com... Já tem um tempinho que o Haaland está com uma fama de quem não faz gol quando a coisa tá ruim, né? Quando a coisa tá apertada, quando o City tá precisando de que o seu centroavante resolva. O Haaland não tem aparecido muito. Então esse era um jogo em que a coisa estava apertada. O City no momento ruim, precisando do seu homem gol fora de casa. E ele perdeu o pênalti. E assim, cara, isso não é normal, tá? O Haaland, ele é um cara que não costuma perder pênaltis. Ele é um cara que geralmente ele é bem letal nos pênaltis. E ele geralmente não bate alto. Eu não sei se isso é uma percepção minha, mas talvez aí a galera que estiver no chat que acompanha muito o Manchester City também possa confirmar. Mas na minha percepção, 99% das vezes o Haaland ele bate o pênalti rasteiro. Ele bate bem rasteiro, né? Tipo assim, relando no chão a bola. E dessa vez ele quis bater alto e acabou mandando a bola para fora. De repente ele estava um pouco nervoso e pensou, não, dessa vez eu vou bater alto, que é para mesmo se o goleiro acertar o canto, ser gol. Porque assim, o Haaland, eu já falei aqui para vocês que existem 2 tipos de batedores de pênalti. Existe o batedor de pênalti que desloca o goleiro, né? Que é aquele cara que ele espera o goleiro definir e daí ele bate no canto oposto, né? Você tem que ter uma precisão, um time muito bom para fazer isso. E o segundo tipo de batedor de pênalti é aquele batedor de pênalti que ele escolhe o canto e bate com a máxima precisão possível para que mesmo que o goleiro acerte o canto, ele ainda consiga marcar. Esse, por exemplo, é o tipo do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo, um dos grandes batedores de pênalti da história do futebol. Ele é um cara que ele já vai bater o pênalti sabendo, vou bater no meio, vou bater na esquerda, na direita, ele já vai sabendo onde vai bater. E ele bate com muita precisão, então normalmente nos pênaltis do Cristiano Ronaldo, mesmo que o goleiro acerte o canto, ele não consegue pegar. O Haaland, ele é desse tipo. Ele é um cara que ele vai pra bola já sabendo, ó, eu vou bater ali, que é para mesmo que o goleiro acerte ele não consiga pegar. E esse pênalti no alto costuma ser um pênalti de segurança, né? Que você, se você acertar um pênalti no alto, cara, pro goleiro pegar só se ele for sobrenatural, tá ligado? Só se ele for um homem elástico. Mas o Haaland assumiu esse risco e pagou para ver, né, cara? Não conseguiu converter. E isso meio que deu uma matada, deu uma brochada no time do Manchester City, porque se eles fazem esse gol aqui, ia ter toda aquela injeção de ânimo para tentar buscar um empate. Mas essa perda de pênalti aqui do Haaland foi realmente terrível, né? Para completar o combo da desgraça, né? Depois que o Haaland perdeu esse pênalti, o monstro Gyökeres completou o seu hat-trick também com um pênalti. É um pênalti ali sofrido pelo Genicatão. O Genicatão, acho que quem cometeu esse pênalti, se eu não me engano, foi o Matheus Nunes. Não me recordo agora ao certo, mas acho que foi o Matheus Nunes que derrubou o Genicatão. E o Gyökeres bateu com muita precisão, como sempre, né? O Gyökeres, além de tudo, ele é um excelente batedor de pênaltis para completar o seu hat-trick. Ele foi o primeiro jogador a marcar contra o City nesta Champions, né? O City ainda não tinha sofrido gol. Um dado bem interessante acerca desse hat-trick do Gyökeres é que ele se tornou apenas o segundo jogador sueco a fazer um hat-trick na Liga dos Campeões, e o outro jogador sueco a fazer isso, obviamente, Zlatan Ibrahimovic. Isso aí qualquer um conseguiria acertar se eu perguntasse para vocês, né, cara? Ibrahimovic, monstro sagrado, jogou muito na Champions, nunca ganhou um, é bem verdade. Nunca foi muito decisivo nela, também é bem verdade. Mas meteu uns hat-tricks aí enquanto jogava pelos vários times com os quais ele chegou a atuar na Champions. O Gyökeres, no momento, é o jogador com mais participações em gols nesta edição da Champions. Ele está com 5 gols e 1 assistência. É exatamente isso. Ó. O Harry Kane e o Gyökeres são artilheiros conjuntos aqui com 5 gols, mas tem uma chance do Harry Kane ultrapassar amanhã se ele conseguir marcar. Foi a despedida perfeita, né, cara? Esse era o último jogo do Ruben Amorim, foi contratado pelo Manchester United, e nesse último jogo ele ia enfrentar simplesmente o Manchester City. E foi muito doido, cara, que antes do jogo, né, teve a entrevista coletiva que acontece um dia antes. E o Ruben Amorim, ele brincou sobre essa partida, porque ele disse assim, se o Sporting vencer, se a gente vencer,
pessoal lá vai estar com expectativa absurda, né? Que, meu Deus, vai chegar um novo Ferguson. Ele derrotou o Manchester City na Champions. Impressionante. Então, ele já estava pensando aí nesse controle de expectativas. Só que, assim, se ele estava preocupado com as expectativas explodirem com uma vitória, agora imagina com goleada. Com vitória por 4-1. Aí esquece, né, meu irmão? Aí as expectativas vão subir mais ainda. E aí a gente ainda tem mais algumas informações bem interessantes aqui. A despedida do Rubem Amorim foi incrível, né? Despedida dos sonhos, despedida simplesmente perfeita. Além disso, agora do ponto de vista do Manchester City, eles sofreram a terceira derrota consecutiva na temporada. Eles perderam para o Tottenham na Copa da Liga, perderam para o Bournemouth na Premier League e agora perderam para o Sporting na Liga dos Campeões da Europa. Eu tava pensando, até comentei lá no meu Twitter, que eu tava tentando me recordar qual foi a última vez que o City perdeu 3 jogos consecutivos na temporada. E na minha cabeça tinha sido ou na temporada 19-20 ou na temporada 16-17, né, que são as duas piores temporadas do City no comando do Guardiola. Mas o grande Ícaro Análises, que quem usa Twitter deve conhecer, é torcedor do Manchester City, gosta muito do Manchester City, sabe muito do Manchester City. Ele recordou lá para mim que a última vez que o City perdeu 3 jogos consecutivos foi na temporada 2017-2018. Na época das quartas de final da Champions, o City ele teve uma sequência em que ele ia enfrentar o Liverpool pelo jogo de ida das quartas de final. Depois ele ia enfrentar pela Premier League o Manchester United, nesse jogo que poderia ser o jogo do título se eles vencessem. E depois o Liverpool no jogo da volta das quartas de final da Champions. E eles perderam os 3 jogos. Eles perderam para o Liverpool por 3-0 em Anfield no jogo da ida. Depois eles enfrentaram o United, que foi um jogo extremamente maluco, em que o City abriu 2-0. Comecinho do jogo tava com cara que o City ia atropelar o United, ia aplicar uma goleada histórica. Na época o United era treinado por José Mourinho. Só que aí simplesmente o Paul Pogba começou a destruir o jogo, cara. Cara, quem lembra, quem assistiu esse jogo vai lembrar. O Pogba simplesmente botou o jogo no bolso, meteu 2 gols e o United conseguiu virar com um gol do Smalling. Foram 2 gols do Pogba para empatar o jogo e depois um gol do Smalling para virar. E aí quando foi para o jogo da volta contra o Liverpool, eles de novo perderam para o Liverpool, dessa vez no Etihad Stadium, perderam por 2-1 de virada, cara. Simplesmente loucura, loucura. E como eu disse, é meio estranho, porque essa temporada, 17-18, foi uma temporada incrível do City. É a temporada em que eles foram campeões da Premier League com 100 pontos, que até hoje é o recorde de pontuação em uma edição da Premier League. Mas mesmo assim, sofreram 3 derrotas seguidas naquela temporada. Desde então, isso não tinha acontecido e voltou a acontecer hoje. Tottenham, Bournemouth e Sporting. 3 derrotas seguidas para o time de Pep Guardiola e em 3 competições diferentes, né? Outro dado bem interessante também, né, que essas derrotas consecutivas fizeram com que eles perdessem alguns recordes interessantes. Eles perderam para o Bournemouth e aí, como eu já falei para vocês na última live, eles perderam a maior série invicta deles na Premier League, que era de 32 jogos. E hoje, na derrota contra o Sporting, eles perderam a sequência invicta de 26 jogos na Liga dos Campeões. Esse recorde aqui, eles tinham tomado na rodada passada do Manchester United. Esse recorde aqui ele pertencia ao Manchester United do Alex Ferguson. E aí o City tomou esse recorde na rodada passada. E hoje, justamente o futuro treinador do Manchester United, Rubem Amorim, acabou com a série invicta do Manchester City na Liga dos Campeões da Europa, beleza?